Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Evidência, mais uma vez para você aqui na tela da TV Nova. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Todas as quintas nós temos um encontro marcado aqui a partir das 8 horas da noite com o programa Saúde e Evidência. Agradeço a você pelo carinho. Convido você também para acompanhar nas nossas páginas, redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. Conosco essa noite o Isaac Salles, ele que é diretor de Vigilância em Saúde aqui em Arco Verde, já participou conosco uma vez, está conosco novamente, dando a honra da sua presença. Isaac, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho de saúde, né? Coisa boa. Sempre com o apoio do Grupo LW, com a Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Somos um grupo que é Pernambuco até a alma. Porque vive ao lado de cada pessoa que mora aqui. Suas histórias são as nossas histórias. E nossos sonhos e desejos são um só. Grupo LW. É daqui. É da gente. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. É o consultório na sua casa, sempre com profissionais da área da saúde, trazendo dicas e orientações importantes para você, todas as quintas a partir das 8 horas da noite. Nós vamos acompanhar o VT com o tema do nosso programa de hoje. 77 mil casos confirmados na China e milhares de mortos. Centenas de infectados na Coreia do Sul, União Europeia e na Itália, de onde vem o primeiro caso confirmado no Brasil.
Esta é a Covid-19, doença causada por uma nova espécie de coronavírus que tem provocado quedas recordes nas bolsas de valores no planeta e preocupado o mundo inteiro com relação ao risco iminente de pandemia. Governos, indústrias e especialistas no mundo todo correm contra o tempo para entender melhor este novo vírus que surgiu em território chinês e rapidamente se espalha pela Terra. Vamos saber mais sobre coronavírus, tema do programa Saúde em Evidência. Isaac, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença novamente. Para nós é sempre um prazer ter você aqui conosco. Um tema bastante atual, que está preocupando muita gente no mundo. Fala para a gente um pouco sobre o que é o coronavírus. O coronavírus já é conhecido desde a década de 60, né? São vírus que têm uma predileção pelo sistema respiratório e causam problemas respiratórios de leves a moderados, né? Não tinha acontecido até agora nessa magnitude, né? Assim, a quantidade de número de pessoas. Alguns deles, os que foram conhecidos até agora, né, que a gente pode citar o SARS e o MERS, que já aconteceram, né, tinham até uma letalidade bem considerável, né? SARS, que você falou, aquela síndrome respiratória, né, aguda. Exato, que teve aquele... O MERS, a do Oriente Médio, não é isso? A do Oriente Médio, que teve no Oriente Médio, que foi até uma letalidade bem interessante, chegou a, salvo engano, quase 30% das pessoas que adoeceram vieram a óbito, mas foi controlada e isolada. Quer dizer que é uma família viral que já existia? Já existia, já era conhecida, né? Já era bem conhecida, a gente sabe que e de vez em quando aparecem esses surtos e essas epidemias aí, de vez em quando. E por que, Isaac? Por que esse surto agora? O que é que se explica desse surto lá na China? Na China, você sempre fala que fica difícil a gente ter até informação de lá, né? Tem isso também. Mas foi visto assim que eles têm esse costume que a gente não tem tanto de comer algumas coisas de floresta, de matas, essas coisas tudo. E isso, assim, sempre tem alguns vírus que a gente não entra tanto em contato como sempre. Às vezes eles estão lá numa determinada área e a partir daquele momento que você invade uma área silvestre, pode vir a esses vírus vir a contaminar as pessoas também. Esse vírus já está sempre ativo lá? Já pode estar. Isso é por conta dos hábitos alimentares deles? Também, muito provavelmente pelos hábitos alimentares. A gente viu, salvo engano, vai ser esse, está bem provável que foi um suspeito, não era nem aquele morcego, né, que estava mostrando isso. Isaac, até que ponto esses vídeos que a gente acompanhou aí nas redes sociais, muita gente divulgando, tanto no WhatsApp, Facebook, até que ponto esses vídeos são verdade? Chama muita atenção, né? Porque não é nosso costume comer morcego, não é nosso comer inseto, vários animais desses, né, silvestres. Então isso aí para a gente choca, para eles lá é normal. Então não chocaria tanto. Agora para a gente que não tem esse costume, né, não tem esses hábitos alimentares, então isso é um tanto quanto chocante. De vez em quando você vê programas lá da China que eles comendo inseto, escorpião, besouro, aquelas coisas todas. Cachorro, morcego. Tudo isso aí para eles é costume, não é nada de excepcional. No entanto, para a gente choca, já que a gente não tem esse costume. Aqui no Brasil, como a caça é proibida, né, consegue às vezes caça assim, porque ilegalmente, mas é proibido, então a gente não entra tanto em contato com algumas bactérias, vírus que sejam silvestres, tanto. São os principais, os animais lá, esses morcegos são os principais contaminadores? Não. Foi por eles que isso aconteceu? Não. Essa SARS, o Covid-19, né? Covid-19, a probabilidade maior é que tenha sido com cobras. Não foi nem com morcego. Exatamente, então. Não foi nem com morcego. Principais sintomas dessa doença, Isaac? Como falei, são sintomas respiratórios, né? Podendo gerar como uma gripe leve, mas algumas pessoas que pode levar a óbito, né? A gente viu agora, saiu essa semana, o primeiro estudo epidemiológico, de uma quantidade, um número até interessante de pessoas, cerca de 44 mil pessoas estudadas, né? E ficou aquela letalidade que a gente falou no começo, que era de 2,3%. Certo? O número de pessoas que vêm a óbito, das que adoeceram, está em 2,3%. No entanto, foi observado que na quantidade de pessoas, quando você trata por faixa etária, jovens, crianças, a letalidade é quase zero. No entanto, em idosos acima de 60 anos, a taxa de mortalidade chegou a 15,9%. Então, você já observa que tem que ter um cuidado e estratégias diferenciadas para essa população. Isso se deve por conta da imunidade, Isaac?
Por conta da faixa etária também, as pessoas idosas são mais sensíveis? Não, mas assim, porque se fosse só as idosas, quando a gente vê algumas doenças e agravos, tanto as idosas como as crianças são afetadas. E foi observado que as crianças não são tão afetadas. Então, aí, como um vírus começou a atacar agora, ainda vai ter muito estudo nisso, né? Mas já viu que estratégias para esse tipo de população, para essa faixa etária, tem que ser diferenciada, né? Período de incubação desse vírus, Isaac, a gente está vendo lá que as pessoas estão adoecendo, estão passando pelos sintomas, tem um período de tempo, não é isso? De dias? Tem. O que foi observado até agora, como falei, é muito novo para a gente dizer qualquer coisa, mas está girando em torno de 14 a 16 dias, né? De 12, por algumas pessoas até menos do que isso. Mas não passou desses dias de 14 dias, 16 dias. Por isso que tem toda aquela quarentena de pessoas ficar tanto tempo, mesmo aqueles brasileiros que vieram ao Brasil, tiveram que ficar um período de quarentena, porque seria aquele período onde as pessoas, se tivessem se contaminado, eles apresentariam sintomas. Você vê lá teve também um navio que chegou lá no Japão, teve que ficar um período, 88 pessoas adoeceram. Então, todas aquelas pessoas têm que ficar nesse período de quarentena e observando se apareceu ou não, algum sintoma disso, para evitar a proliferação dele, né? Aproveitando esse gancho que você já deixou, uma das perguntas que eu ia fazer para você justamente é essa. Muitas pessoas estão vendo a questão da quarentena, mas não sabem como funciona. A gente teve brasileiros que o governo brasileiro trouxe de volta, e esse navio japonês, em que muitas pessoas estavam infectadas, estavam contaminadas, e esse navio ficou lá ancorado em quarentena. Explica o que é a quarentena para a gente. Quarentena, quando você está suspeitando de determinado agravo, entendeu? Dependendo daquele agravo que você está observando, ele tem um período de incubação. Então, esse período de incubação, você deixa aquelas pessoas isoladas para que, se ela estiver contaminada, ela virá apresentar os sintomas, e o período que ele está ali de contaminação para outras pessoas não ocorreria. Tá? Então, ela vai se adoecer, ela vai estar isolada e não vai trazer problema para outras pessoas que entrarem em contato. Esse mapeamento é feito completamente em todas as áreas? Todas as áreas. Observar todas as pessoas que chegam, você observa a temperatura, observa de onde veio, que tem umas perguntas básicas em epidemiologia, né? O que, como e quando, né? Isso aconteceu. Então, sempre a gente tem que perguntar isso. Você não vai, vamos supor, você chega e apresenta uma gripe aqui agora. Eu estou com coronavírus. Primeiro eu vou perguntar, você veio de algum lugar desse que está tendo? Você entrou em contato com alguém que está tendo? Quanto tempo faz que isso aconteceu? Se entrou em contato. Então, se você não atende nenhum desses pré-requisitos, a probabilidade de você ter coronavírus é zero, entendeu? Não seria a probabilidade quase zero, que não teria problema nenhum. No entanto, se você entra em contato, fez alguma coisa, você provavelmente teria que ficar em quarentena para se observar se apresenta qualquer outro sintoma e ser testado durante esse período, né? Também se realmente você está com coronavírus ou não. Mas aqui no Brasil, até agora, as notícias que a gente tem é que não teve nenhum problema. Todas as pessoas que vieram dessa região ficaram de quarentena e nenhum apresentou sintoma. Então, por enquanto, a gente não tem nenhum problema. Eu lembro que nós fizemos uma matéria com você aqui na nossa cidade e veiculamos essa matéria. Você falava conosco a respeito que você recebeu ligações lá na vigilância de pessoas que estavam preocupadas se estavam ou não. Explica para a gente. Teve gente andando com máscara, perguntando se tinha que usar máscara, e por enquanto não. Tá? Por enquanto não tem nenhum problema, não tem necessidade de você usar uma máscara hoje em dia, tá? Porque não atende nenhum critério desse de ter entrado em contato com alguma pessoa que veio da região. Até porque a região foi toda isolada, né? Então, se não entrou em contato com ninguém, então, até agora não tem nenhuma probabilidade. As pessoas que devem se preocupar, aquelas pessoas que tiveram contato com alguém diretamente de lá ou que foram no local. Exatamente, naquele período de tempo. Tem isso também. Eu fui lá na China, mas tem 3 meses. Você fugiu daquele período que poderia ser de incubação, então não teria problema nenhum, tá? Muitas pessoas questionam também aquelas que compram na internet produtos que vêm de lá. É possível, Isaac, vir o vírus em algum produto que vem de lá? Eu ainda não vi isso, mas a probabilidade de um vírus sobreviver a uma viagem, as temperaturas que vêm disso aí é muito baixa. Eu não sei se esse coronavírus vai acontecer isso, mas a probabilidade é muito baixa. Até porque, se isso fosse possível até agora, a gente teria uma contaminação bem maior do que só esses países que apresentaram. Porque a gente viu todos esses países que apresentaram sintomas foram de pessoas que atenderam esse requisito, de pessoas que entraram em contato ou vieram de determinadas regiões onde estava acontecendo. Fora isso, até agora, a gente não teve nenhuma notícia que fosse vinculada de pessoas que adoeceram em outras regiões que estavam fora desse critério. Quem viaja muito, quem está sempre em aeroporto, precisa ter um cuidado diferenciado ou não? Os aeroportos, todos eles, já estão também com
com esse cuidado. Muitas vezes você vê algumas como aparecendo uma pistolazinha, mas aquilo era para ver se você tem febre ou não. Entendeu? É um termômetro, né, infravermelho que você vê se a pessoa está com febre ou não. Então, não apresentou febre, nenhum problema respiratório. Os aeroportos já também estão treinados, já observando pessoas que venham dessa região. Não só aqui, mas eu acho que todo lugar do mundo está fazendo isso. Tá? A Rússia, salvo engano, proibiu a entrada de chineses que viessem dessa região também. Né? Ao invés de deixar e tentar cuidar, só fizeram a proibição. Isaac, é lógico que, com toda a sua experiência, a gente sabe que precisa ser feito um mapeamento muito grande. A gente está num ano que é um ano olímpico. E as Olimpíadas esse ano são lá no Japão. O Japão registrou, essa semana, o seu primeiro caso de morte por conta do coronavírus. A gente lembra também que, em 2016, nós tivemos aquele surto de Zika aqui no país, e esse alerta foi grande também a nível mundial. Há possibilidade desses Jogos Olímpicos serem cancelados ou, de alguma forma, isso interromper alguma atividade? Porque, nessa semana, a gente viu que algumas atividades, algumas provas paralelas lá na China foram canceladas. O próprio comitê japonês disse que não vai ser cancelado. Tá? Então, o que provavelmente deve acontecer, suposição minha, a solicitar que esses atletas que venham da China, provavelmente, ou então de países que estejam com esse computador, venham com antecedência e fiquem em quarentena para poder entrar no país e participar normalmente das competições. Certo? Que desde que ficou em quarentena, não apresentou nenhum sintoma, não teria problema nenhum. Né? Então, ser cancelado, acho muito pouco provável. Mas aquele negócio, você toma medidas para que, se for chegar uma epidemia, vai chegar. Tá? Não chegou ainda a ser o que a gente chama de pandemia, que seria afetar o mundo todo. Ainda não chegou a esse nível, a gente ainda está no nível de epidemia. Mas, se for chegar, ela vai chegar, não tem para onde correr. Então, que todos os trabalhos são realizados para que se tenha menos casos. Tá? É o que a China está fazendo hoje. Entendeu? Não é que vai deixar de ter casos, não vai. Mas hoje você vê que o crescimento está bem menor. Então, estão sendo tomadas medidas sanitárias para que evite que essa doença se espalhe mais do que já se espalhou. Né? Porque a gente tem que lembrar, a gente está certo, tem 44 mil casos lá. É muito caso? É muito caso. Ninguém vai dizer que isso é pouco. Mas a gente está falando de uma população de 1 bilhão de pessoas, entendeu? Então, se a gente vai calcular a taxa em epidemiologia a gente calcula muito taxa e coeficientes, numa população dessa, claro que preocupa. Como é que é feito esse cálculo, Isaac? Explica para a gente essa questão de taxa e coeficiente, você falou aí. É porque você tem que pegar o número de pessoas, vamos supor, calcular a morbidade de dengue. Se você pega o coeficiente, você pegar o número de pessoas que adoeceram sobre o número de pessoas que podem vir a adoecer. Então, não são coeficientes. Dessas letalidade, das que adoeceram, quantos dessas morreram? Entendeu? Como eu falei, das que morreram em relação às que tiveram, que é calculando a letalidade, a gente ficou em 2,3%. Entendeu? 2,3%. A gente tem outras doenças, aí você pega a raiva, que hoje chega a 100%. Você pega a raiva, entendeu? Então, 2,3% não é uma taxa das doenças que são estudadas, não é uma taxa tão grande. Tá? Mas lembrando que, estou falando de nível de epidemiologia, porque eu não vou dizer nunca que 2,3%, como se for um parente seu, você não quer saber se é 2,3%, ele é 100%. Tá? Você não quer saber se a taxa é essa, aquela ou aquela outra, se a de dengue é lá embaixo, se a de zika é menor ainda, se a de chikungunya é alta ou é baixa. Você quer saber que não quer adoecer e que ninguém venha a óbito. Isso é o principal sentido da epidemiologia, para entender a doença o mais rápido possível, para tomar medidas necessárias, para não ter, se ocorrer, ter o menor número possível de casos. E essas medidas muitas vezes são importantíssimas, né? Porque a gente viu que as cidades, Wuhan foi colocada inteira em quarentena. Exato. E a gente vê nessa semana também que algumas indústrias encerraram a produção. Por que isso, Isaac? Não, algumas indústrias foram porque, como lá tem muitas fábricas que enviam para cá, se as pessoas estão isoladas, elas não estão conseguindo fazer esses produtos para enviar para cá. Né? Então, tem todo esse problema também de logística também, que a gente pensa que o que acontece na China não tem nada a ver comigo. Tem. Aumenta dólar, mexe em bolsa, mexe em dinheiro de todo mundo, muda tudo. Né? Está tudo conectado, certo? Ninguém vive numa bolha de jeito nenhum, certo? Tem que botar isso na cabeça que ninguém está isolado nesse mundo, tá? Então ninguém vive nessa bolha, e se não vive nessa bolha, você é afetado diretamente em tudo, tá? Então foi isolado, baixou, aumentou o dólar. O próprio uísque que você come importado, se for tomar, ele vai aumentar de preço, não tem para onde correr, mexe em tudo. Isaac, e as pessoas que foram diagnosticadas com os sintomas,
O que é que está sendo feito com essas pessoas? Elas estão sendo medicadas, estão sendo colocadas só em quarentena? Como é que está sendo essa avaliação? Não, estão sendo tratadas, certo? Fazendo toda a antibioterapia, e isso aí já vira um protocolo para ser usado nas outras pessoas também. Tá? Então, tudo aquilo que você começa a fazer e observar se dá certo ou está errado, como eu falei, como um vírus novo, primeiro o que aconteceu, você vai tentar tratar os sintomas, mas depois você vê que aquele medicamento serviu, aquele outro não serviu tão bem, certo? Você vai trabalhar toda uma antibiótico-terapia nisso, e você começa a tratar e ver o melhor tratamento daquilo ali. Aquilo ali vira um protocolo. Aquele protocolo começa a ser espalhado para o mundo todo, que aquilo ali está dando certo. Então, aí você já começa a reduzir o número de óbitos daquelas pessoas que adoeceram. Nós vimos esses dias que alguns pesquisadores americanos conseguiram ver a estrutura do vírus, não é isso? E isso é um fator determinante para que seja desenvolvida uma vacina, não é isso, Isaac? E isso pode ajudar na futura cura do vírus? Ajude muito. Assim, a partir do momento que você consegue tratar toda a estrutura, você começa a trabalhar vacinas. Tá? Lembrando que uma vacina não é tão simples de você fazer. O negócio é você ver a estrutura, mas você tem que ter todos os testes antes, depois fazer todos os testes humanos, você depois ver se essas pessoas se contaminam. Quando é um vírus aí que não tem tantas variações, como não é o caso da dengue, que o problema da dengue já é esse de ter muitas variações, você consegue até mais rápido, ter uma vacina mais rápido do que outras. Explica para a gente um pouco sobre isso, Isaac. Como é feita a vacina? Do que se constitui a vacina? A gente está, hoje, comum. O Brasil ele é conhecido por ter uma questão de vacinação muito efetiva em todo o mundo, né? Explica para a gente como é que são desenvolvidas as vacinas. As vacinas, assim, porque vacinas você tem um vírus, ele estar inativado, o vírus pode ser morto, o vírus pode ser trabalhar também um vírus que é só, você diminui a capacidade de morbidade dele, entendeu? De vacina de vírus vivo. Então, você tem vários tipos de vacina para trabalhar, tá? Então, você tenta, com essa vacina, estimular seu sistema imunológico a responder contra aquele micro-organismo. Então, se você dá uma vacina hoje em você, certo? Você vai produzir anticorpos justamente para quando você entrar em contato de novo, você não adoecer. Tá? Isso aí tratando, vamos supor, uma febre amarela. Vírus único, você ali não vai ter mais febre amarela. No entanto, a dengue já mudando um pouquinho de coronavírus, já não é uma coronavírus, já é um arbovírus. Você pega uma dengue, né? Ele já tem um problema dele ter 4 sorotipos. Ele não tem então você não pode ter uma vacina monovalente. Você tem que ter uma vacina tetravalente, ou seja, que atinja os 4 vírus diferentes. Então você pergunta, então isso não pode usar de 1 ou 2 tipos? Já se tem essa vacina. Mas se você, vamos supor, hoje, aplicar uma vacina bivalente, seja com apenas 2 vírus em você, está certo, vamos supor, bota para o vírus 1 e vírus 3, da dengue 1 e dengue 3. Você vai ficar imune para aqueles 2 vírus. No entanto, se na região começar a circular o vírus tipo 2, que não foi daquele que você teve a imunidade com vacina, eu só vou aumentar a probabilidade de você ter uma dengue hemorrágica. Entendeu? Então, são vários probleminhas que tem. Não é tão simples fazer uma vacina. E demora um certo tempo. Tá? Mas, assim, a partir que você vê toda a estrutura dele e começa a se trabalhar, e os laboratórios começam a trabalhar nisso aí, você consegue ter um retorno muito mais rápido. Tá? E foi o que aconteceu com esse. Graças a Deus. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade.
com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você aqui na tela da TV Nova. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Pedir para que você também possa acompanhar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco, e também a reprise desse programa aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Você é nosso convidado sempre, tem um encontro marcado todas as quintas aqui conosco. Conosco o Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. A gente vai acompanhar a pergunta do nosso telespectador Cazuza. Ele enviou um vídeo aí sobre o assunto, pedindo orientação sua, Isaac. Vamos acompanhar. Gostaria de saber se existe alguma relação da questão do coronavírus com o clima tropical. Haja vista que no Brasil, até hoje, né, a gente não tem casos comprovados. E será possivelmente por conta do clima do nosso país que favoreça a gente não ter a questão do vírus se proliferar? Ótima pergunta do companheiro aí. E assim, nós não temos ainda, porque, como eu falei, não chegou nenhuma pessoa contaminada, porque o clima aí não vai influenciar tanto. Até agora, o que a gente sabe, como eu falei, é um vírus, uma família que é conhecida, mas esse vírus específico a gente não tem tanto conhecimento ainda. Mas se chegar, não seria por causa do clima que teria interferência. As pessoas já estariam contaminadas também. Tá? Desde que tivesse entrado, como eu falei, entrado em contato com alguma pessoa que viesse contaminada lá e estivesse no período de transmissibilidade. Isaac, nós passamos pelo carnaval agora, né? Época carnavalesca, muita gente vindo de fora, muitos turistas. Quais as preocupações aqui com o nosso país a respeito desse vírus chegar aqui com mais força nesse período, que tem muita gente, tem muita aglomeração? Tem toda uma preocupação. Inclusive o Ministério já fez alguns protocolos, o próprio Estado de Pernambuco já fez um treinamento com todos os profissionais de saúde, entendeu? Já teve várias videoconferências, já deixaram no YouTube, o próprio George Mack, que é um dos coordenadores dessas epidemias, ele já tem vídeos e tudo mais para todos os profissionais de saúde estejam preparados, pelo menos, para fazer uma identificação dessa. Tá? Mas, como eu falei, toda pessoa hoje que chegar daquela região vai ser tratada como pessoa suspeita. Isso é uma das coisas do protocolo. Então, a probabilidade é alta de essa pessoa tenha que ficar em quarentena, vai ficar em quarentena. Então, se tem essa preocupação, fora essas outras que não entrou em contato, eu acho que, por enquanto, ainda não. Suposição minha, palavra minha, por enquanto não. Mas que pode chegar, não só essa, mas tem que lembrar que todo final de carnaval tem aquela gripe que normalmente alguém inventa um nome, dá algum nome para uma gripe sempre depois do carnaval, de tanta pessoa baixar a imunidade de álcool, de bebida, de brincar, de sol e tudo mais, né?
Então, sempre tem isso. Mas, assim, o Ministério já tem todos os protocolos, toda essa retaguarda. O próprio Estado de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde, como eu falei, já fez vários treinamentos, várias videoconferências nisso para poder treinar todos os profissionais de área sobre o coronavírus. Todos os profissionais já estão bem Todos os profissionais da saúde, certo, já foram orientados. Tá? Claro que vai ter outras orientações, como eu falei. Com o vírus novo, a gente sempre tem algumas adaptações e algumas mudanças que podem ocorrer, mas sempre esses protocolos são enviados mais rápido possível. A gente viu, Isaac, que com relação aos outros vírus que surgiram, esse foi menos letal, né? Por que tanta repercussão? Por que ele repercutiu tanto? Por que as pessoas ficaram tão preocupadas? A magnitude dele, né? A gente viu que em um período muito curto de tempo ele atingiu 44 mil pessoas, tá? Então isso numa determinada área então isso assustou. Não tem como não assustar. E assim, um vírus que não se tinha se conhece a família, mas não conhece ele especificamente. Então foi um vírus novo que ninguém tem muito conhecimento e que rapidamente alastrou e contaminou 44 mil pessoas, certo? Daí mais um pouco. Tá? E que nesse período também curto veio quase 2 mil pessoas a óbito. Então não tem como não... ninguém sabe o comportamento dele, então não tem como você não se preocupar com isso. Entendeu? Num curto período, alastrar tanto e matar tantas pessoas. Conseguiram com barreiras sanitárias e tudo mais, tem um certo controle ainda disso aí, tá? Mas, assim, assustou pelo período e a velocidade da disseminação dele. Isso aí foi o que assustou. Você vê que os outros não atingiram tantas pessoas. A gripe suína conseguiu isolar rápido, a outra MERS, que foi em dromedários, conseguiu isolar rápido, e essa rapidamente 44 mil pessoas. Não tem como uma coisa dessa não assustar. Lembrando também como a chikungunya quando chegou. Né? A chikungunya chegou, alastrou muito rápido, porque era um vírus que você tinha uma população que nunca tinha entrado em contato. E era um vírus de fácil disseminação, porque todo lugar tem uma Aedes. Então, foi também um susto. Por conta desse susto, como é que está sendo desenvolvida a questão de tratamento, de medicação, de atendimento? O que é que você está vendo aí, Isaac? Eu já vi que tem os protocolos para isso. Tá? Então, todo agravo que acontece, normalmente você começa a tratar a sintomatologia, tá? E começa a ver as principais drogas que podem atuar sobre aquilo. Quando você vê que uma droga já consegue resolver todo o problema, tá, você consegue adotar aquilo ali como protocolo, como a melhor resposta para aquilo ali. E de todos os estudos. Mas a gente tem que lembrar que tudo até então é tudo muito novo. Tá? Tudo é muito novo, ninguém sabia nada. Então, começou a acontecer uma doença que matava rápido, principalmente... E a gente, você vê agora que a gente observou agora que a letalidade em idosos é muito maior do que das outras faixas etárias. Então, você tem que ter todo um estudo epidemiológico, então tem que ter esses casos para poder fazer esse estudo epidemiológico. E como foi uma disseminação tão rápida, não tinha condições de fazer isso tão rápido, tão rápido. Então, só era observado principalmente fazer o tratamento das pessoas, né, da melhor maneira possível, para ver se conseguia recuperar o mais rápido possível. Pode ser que de hoje para amanhã adotem um protocolo, vejam que alguma droga possa curar isso tão rápido e a quantidade de óbitos venha quase zero. Pode ser que aconteça. Tá? Por enquanto, tudo é muito novo. E o que é que você tem visto em questão das outras? H1N1, influenzas, que surgiram, gripe suína, que sempre foram assim, né? Cada uma com surto, cada uma com um momento. O que é que você tem visto dessas doenças? Não, essas doenças, assim, difícil acontecer. H1N1, de vez em quando, aqui e ali aparece uma suspeita, tá? Mas, assim, como os protocolos já estão todos os protocolos já estão traçados, você já tem uma droga específica para aquele determinado agravo, então qualquer doença dessa que ocorre, então a resposta consegue ser muito mais rápida, porque você já tem o controle e você sabe como é que ela funciona. Esse é aquele problema, que ninguém sabia qual era o que estava acontecendo ainda, entendeu? Eram suspeitas e ninguém sabia nada. Essas outras não, essas outras já se tem tratamento, já se tem protocolo, já se tem tudo. Então faz aquelas perguntas, a pessoa adoeceu ali, tem aquela suspeita daquilo, aí você já pode entrar com a droga, que já sabe que faz efeito, faz isolamento, já resolve muito mais rápido. Vou aproveitar você, Isaac, para falar das arboviroses, que é uma das tuas especialidades e é mais comum aqui na nossa região, mais comum no nosso país. Fala para a gente a situação, como é que está a questão de dengue, zika, chikungunya, com relação a casos, com relação à prevenção. A gente observa que no Brasil está acontecendo casos em alguns locais, né? Agora a gente já viu no Sudeste está acontecendo mais casos e no Acre também. A gente não tem tanto ainda aqui, tá certo? Na região aqui em Arco Verde, por enquanto,
ainda está tranquilo, tá? Mas a gente tem que lembrar que sempre é um agravo cíclico. A gente teve a última epidemia aqui em 2015, 2016, ou seja, tem 4 anos que a gente teve uma epidemia aqui. Então a gente tem toda uma população que nos últimos anos não entrou em contato com nenhum desses vírus. Ah, a chikungunya acabou? Não, não é que acabou a chikungunya. É que muitas pessoas foram contaminadas e a gente tem uma proteção que a gente chama de proteção de barreira, que é mais ou menos o que uma vacina faz. E várias pessoas, nessa época, que estavam lá, hoje não entraram em contato com aquele tipo de vírus. Então, se chegar de novo, podem vir a adoecer. Hoje, uma das preocupações dos arbovírus também é a febre amarela. Isso aí começou a se preocupar, porque nós temos vários corredores epidemiológicos e vêm de toda uma região de lá do Sudeste que podem chegar aqui também desses corredores ecológicos. Né? O que são esses corredores? Explica para a gente, Isaac. Os corredores epidemiológicos, eu podia explicar como são áreas de matas contínuas. Então, são famílias de PNH, que a gente chama que são primatas não humanos, né? de Caletrix, cebos, que são os tipos de primatas, que eles conseguem e viajam de uma área para outra, eles não ficam parados no canto. Então, aquela família, às vezes, vão de uma área para outra e observa que essas áreas elas têm continuidade de matas. Então, isso aqui a gente chama de corredor ecológico, que pode chegar àquelas áreas e pode ser observado também o mosquito, no caso, o hemagogos e os sabetes, que são os principais transmissores. Né? Então, isso aí você sabendo desses corredores, pode supor, né? E pode saber que ali provavelmente vai vir a ocorrer casos. Para a nossa região aqui do Sertão, Arco Verde, na nossa região circunvizinha, como é que está a situação? Aqui em Arco Verde a gente não teria tanta preocupação. Não é que não vai ter casos, mas não teríamos tanta preocupação porque aqui a gente não é área de mata. Certo? Toda a nossa região, como é sertão aqui, a gente não tem área de mata, não tem árvores com copo, então a gente não tem tanto aqui os sabetes nem o hemagogo, que são os 2 principais mosquitos que são transmissores hoje no Brasil da febre amarela. No entanto, a gente aqui tem áreas aqui próximo a Garanhuns, aquela área toda, que aquilo ali já é agreste, que se junta ali com Alagoas, que junta com Sergipe, áreas da Bahia por ali, tudinho no litoral, que são áreas de corredores ecológicos, onde você tem mata e você tem esses mosquitos. Tá? Essa questão da mata, né? Exatamente. Recife, região metropolitana também? Pode vir a chegar também. Tá? Você vê que ali você tem toda aquela região ali do litoral, você tem Mata Atlântica. Então, tendo Mata Atlântica, você provavelmente vai ter esses mosquitos, e tendo esses mosquitos chegar a qualquer animal contaminado, você pode vir a ter febre amarela. Lembrando que o principal, que às vezes a pessoa se assusta e tenta matar os primatas, certo? E não façam isso não, pelo amor de Jesus Cristo. Primeiro, ele ali, quando ocorre algum óbito daquilo ali, você já faz a investigação. Certo? Não sei se vocês viram algum tempo atrás, teve algum óbito de uns saguins em aldeia. Certo? Teve todo mundo foi é febre amarela, morreu muitos. Não, aquilo ali foi herpes vírus. Alguém comeu, alguém tem comida que não passou. Herpes em macaco é 100% de letalidade. Então, quando foi testado, foi justamente herpes que tinha matado os macacos e não febre amarela. Tá? Então, a gente não alimenta os animais, embora a gente tenha muito esse costume, mexa bonitinho, aquele negócio, mas assim, provavelmente em alguma alimentação dessa que os macacos vieram a óbito. Tá? Então, tem toda essa região e aquilo ali, quando você tem o óbito dele, é justamente que você começa a fazer a investigação se está ocorrendo ou não. Aí, muitas vezes, as pessoas se assustam, começam a espantar eles, começam a jogar pedra, começam a matar. Ok, você tirou os macacos dali. Se você chega com um mosquito contaminado e não tiver macaco ali, o mosquito vai pegar você e não o macaco. Então, aquilo ali é uma barreira que você tem, são os primatas. Então, cuidado, deixa ele ali, deixa ele se alimentar. Se ele está naquela área, porque ali tem comida, e observar qualquer que vir um animal óbito, que você observar um morto, ligar o mais rápido possível para a vigilância. A gente vai coletar e fazer as análises para saber se é febre amarela ou não, ou qualquer outra doença. Para ver como a informação é a melhor forma de prevenção, né, Isaac? Exato. Com relação à vacinação da febre amarela, você recomenda? Eu recomendo, tá? Aqui, agora, nem tanto, não tem que se assustar tanto, porque a gente viu que a gente não tem tantos corredores que cheguem aqui na região, certo? Que a gente chama a Sexta Regional de Saúde, que é a Sexta GERES. Mas em outras GERES, assim, que já tem área de mata mais agreste, vai ser provavelmente recomendada a vacinação dessas pessoas. Lembrando que febre amarela, a gente tem uma vacina, que bom,
Mas tem que lembrar também que as outras a gente não tem. Para dengue, para zika e chikungunya, a prevenção é eliminar os criadouros. Ou seja, não é você ir num posto e tomar uma vacina, é você tomar conta da sua casa. Tá? Continua sendo o principal causador da proliferação? Exatamente. 96% dos focos em Arco Verde são dentro das residências. Às vezes se preocupa tanto com a casa do vizinho, aquela casa é abandonada, aqui ninguém vai ali, a vigilância não vai estar ali porque está abandonada. Tem que lembrar que 96% dos focos não estão nessas casas. Lembro, não sei se eu falei aqui, mas tem uma vez chamaram a gente para ver um terreno baldio. Certo? Na hora que a gente chegou lá, toda a rua saiu, todo mundo reclamou do terreno baldio. Foi todo feita a inspeção do terreno. Não tinha um foco. No entanto, já que estávamos na rua, fomos observar na rua toda. Quase todas as casas que estavam reclamando do terreno baldio tinham foco. Ou seja, a gente olha muito o outro e não faz a parte da gente. Quase todas as casas tinham foco. Hoje, aqui em Arco Verde, de cada 100 casas, 6 tem foco. Certo? É um índice que a gente tem 6,5 de infestação. É um índice alto, não é um índice baixo. E agora, em algumas áreas, esse índice chega a 22%. De cada 100 casas, 22 tem foco. Tá? E isso tem essas áreas, assusta. Porque se você perguntar a qualquer pessoa o que fazer para não ter dengue, zika e chikungunya de prevenção, ela sabe. E por que não faz? Ou se muda comportamento, ou na próxima epidemia muita gente vai adoecer. Vai adoecer e pode vir a óbito. E como eu falei, a questão de 0,2, 0,5 para vigilância, para você, para qualquer pessoa, pode ser 100%. E vai ser uma pessoa que você conhece. Importante você ressaltar também que a vigilância continua fazendo a sua função, o seu papel, né, de fiscalizar tudo, mas as pessoas precisam também fazer a parte delas, né, Isaac? É fundamental, né? A vigilância muitas vezes só é vista quando acontece alguma coisa, né? Mas, normalmente no dia a dia você não vê a vigilância. Mas a gente trabalha toda semana, todos os dias. A gente faz boletins, a gente faz estudos semanais. Para a gente são 52 semanas por ano que a gente faz toda a investigação de todos os casos, de todo mundo que nasce, adoece e morre dentro de Arco Verde. Então, quando não tem nenhum problema, a vigilância está quieta ali, ninguém ouve nem falar. Mas assim que acontece alguma coisa, é a primeira a ser lembrada. Explica para a gente como é um pouco desse mapeamento, como é um pouco desse trabalho para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Pronto, num caso, vamos supor, tratando de arboviroses. Arboviroses para a gente faz um levantamento de índice, Arco Verde é dividido em 12 áreas para a gente. Então, a gente faz um levantamento de índice. Em cada área dessa de Arco Verde, qual é o índice dessas áreas? E isso vai dar um número que, no caso hoje, dá 6,5. No entanto, a gente tem áreas que tem 0,2 e tem áreas que tem 22%. Tá? Então, a gente faz isso a cada 2 meses. E os agentes de endemias também visitam as casas a cada 2 meses fazendo o tratamento. Ah, mas o agente da dengue não passou na minha casa esses 2 meses. Pode ser. Agora, se sua casa está completamente vedada, todos os seus depósitos, não necessariamente ele precisa estar lá para fazer um tratamento. Ele só vai fazer a inspeção e orientação. Tá? Se você vedar todos os depósitos, não tem problema nenhum, não vai ter muito trabalho para ele. Tá? Mas isso é o essencial, é você eliminar os focos da sua residência. Ah, ele passou na minha casa e viu os depósitos e não tratou. Não tem necessidade de tratar todos os depósitos, só aqueles que, por eventualmente, forem depósitos que sejam vulneráveis a Aedes colocar os ovos. Se não for, não tem essa necessidade de fazer o tratamento. Que o tratamento é a última coisa que o agente deve fazer. Primeira coisa tem que ser a eliminação, a orientação às pessoas para que ela mesma elimine e feche seus depósitos. Se eu pegar qualquer depósito aqui, colocar 10 mil larvas aqui dentro, certo? Daqui a pouco a gente vai ter 10 mil Aedes aqui voando. Ok. Mas se eu pegar esse mesmo depósito, colocar 10 mil Aedes aqui dentro e vedar esse depósito, ele vai eclodir, vai virar um mosquito e vai para onde? Vai para lugar nenhum, vai ficar dentro daquela caixa ali e vai morrer, não tem problema nenhum. Tá? Tem que lembrar, é vedar os depósitos. Fez isso ou eliminou aqueles que não dá para vedar, vamos supor, você não vai pegar vedar uma lata de tinta, mas aquilo ali você pode virar uma casca de ovo, uma tampa de garrafa, qualquer objeto desse pode ser um criador. E a gente, hoje, essa época, é justamente aquela que a gente teve algumas chuvas recentemente. É perfeito, porque você tem chuva, você tem umidade e você tem temperatura. Isso é perfeito para o Aedes. Perfeito para o Aedes. Certo? Então, é só se teve o Aedes, qualquer agravo que chegue, que possa ser transmitido por ele, as pessoas podem se contaminar.
Importante você lembrar também quantos ovos um mosquito coloca. Essa informação você trouxe da outra vez, é importante a gente lembrar de novo. Às vezes quem esquece sou eu, mas salvo engano, cerca de 150 ovos ele coloca nas posturas dele. Tá? Então, e lembrando que esse ovo pode passar ali até quase um ano. Ou seja, os ovos que podem eclodir de hoje foram colocados um ano atrás. Tá? Ele fica lá na parede aderida, nas paredes das caixas d'água, de cisternas, de tambores, até um ano. Entendeu? Então, ele colocou aqueles ovos ali, daqui a um ano, os que têm os mosquitos de hoje foram de ovos de um ano atrás. Podem ser de ovos de um ano atrás. Com relação a tratamento, a medicação, a gente falou anteriormente, no bloco sobre o coronavírus, a respeito de vacinação. E com relação à dengue, à zika, à chikungunya, como é que estão os avanços, os estudos com relação à vacina? Como eu falei, vacina sempre é um pouco demorada você fazer, não é um processo tão simples. Você pode ter toda a estrutura dela, mas você tem que fazer todos os testes, fazer testes em humanos, fazer tudo, ver reação, aquilo ali tudo. E às vezes você fez muita coisa e depois tem que zerar de novo e começar a fazer a nova vacina. Dengue, como eu falei, é o mais complicado, porque dengue são 4 sorotipos diferentes. Então você tem que ter uma vacina tetravalente, não é uma vacina monovalente, tá? Então, isso é bem mais complicado você fazer. Mas já tem bons testes aí em andamento, já existem algumas vacinas, inclusive no mercado. Tá? Algumas pessoas gostaram, alguns cientistas gostaram, outros não gostaram. Tem outras aí ainda sendo feitas com efetividade maior, tá? Para dengue. Mas, por enquanto, que é a orientação da gente? Se tiver dengue, suspeita de dengue, zika ou chikungunya, procura a unidade de saúde mais próxima. Procura o médico para ele fazer a orientação. Procura não se automedicar. Tá? Isso é o essencial. A gente viu em chikungunya, quando teve a chikungunya, muitas pessoas se tratando de uma maneira que podia levar a uma dengue hemorrágica. Sabe? Não, mas não sei quem, porque meu vizinho fez isso, porque não existe vizinho, amigo, essas coisas. Procura o médico. Ele é que vai estar fazendo a orientação. Todas as unidades de saúde têm médicos e enfermeiros treinados para toda a clínica da dengue, zika e chikungunya. Então, eles é quem devem dar a orientação. Tá? Qualquer outra automedicação não é recomendada. Importante você lembrar também a respeito dos sintomas, né? Como é que as pessoas podem se analisar quais são os sintomas que cada uma dessas traz? As arboviroses, todas elas têm tem boa parte delas, né? Elas têm sintomas bem parecidos, que seria a febre, dor no corpo, mancha na pele. Isso aí são praticamente as mesmas. Zika tem uma febre menor. Tá? Chikungunya é uma febre bem mais alta. A dengue tem uma febre mais constante. Depois que você está achando que está bom, ela pode prejudicar mais. Mas a sintomatologia inicial delas são bem parecidas. E são parecidas também com outras viroses. Então, teve febre de mais de 2 ou 3 dias, dor nas articulações, procura o médico. Certo? Procura um médico, ou procura uma unidade de saúde, que os médicos e enfermeiros hoje do município, todos eles são treinados para arboviroses e todos eles são treinados para fazer toda essa clínica e fazer todo o suporte necessário de medicamentos. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já! Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade.
com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Todas as quintas-feiras nós temos um encontro marcado a partir das 8 horas da noite. Quero lembrar você das reprises no domingo. Você pode acompanhar novamente esse programa nos domingos às 11 horas da noite. E ele fica salvo lá nas nossas páginas, redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook da TV LW. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. É o consultório na sua casa, sempre com informações relevantes e importantes, sempre com um profissional da área da medicina trazendo muitas dicas, como o Isaac, que está aqui conosco essa noite. A gente falou das arboviroses em si, agora os cuidados, que são importantíssimos. A gente frisar novamente, Isaac, os cuidados que a população precisa ter. Os principais cuidados que a gente sempre fala é cuidar mesmo da sua residência. Tá? A gente já foi visto que se você gastar 5 minutos a 10 minutos da sua casa por semana, você não teria nenhum caso de dengue, nem zika. 5 minutos por semana? Por semana. Por semana eu estou falando. 5 minutos por semana. O que é 5 minutos para você? Creio que não muito, mas para muita gente isso aí seria que seu filho não morresse, que seu pai não morresse, certo? Será que ele vale esses 5 minutos? Tá? Então, é alarde? Não, é alarde mesmo, que você gastar 5 minutos seu pai, sua mãe, e quem perdeu sabe disso. Tá? Muitas vezes eu sempre falo, eu passo o tempo todinho aqui reclamando do vizinho. Quantas vezes eu fui lá no vizinho falar com ele, cuidar da casa dele com ele? Às vezes eu falo com o vizinho de tudo, menos da caixa d'água, que ele não fechou lá em cima. Será que ele viu realmente essa caixa d'água que está descoberta? Será que não foi um vento que deu antes? Um dia antes, 2 dias antes, uma semana antes? Então vai lá e fala com o vizinho, junta vocês da rua. O que é que custa? Junta todo mundo da rua e vai cuidar da rua de vocês. Tá? Isso é essencial. A participação popular para dengue, para zika e chikungunya é essencial. Nunca a Secretaria de Saúde trabalhando como faz isso todos os dias, a Secretaria de Saúde vai conseguir resolver todos os problemas. A febre amarela, como a gente falou, ela tem imunização. Então, você tem uma vacina. Dengue, zika, chikungunya, não ainda. Então, se não tiver a participação popular, você mudar seus hábitos, você mudar a maneira de cuidar dela, de juntar a comunidade, de juntar a sua rua, juntar seus 3, 4, 5 vizinhos que for da rua, para tentar cuidar disso, para pelo menos observar se tem ou não tem, larvas ou não, se seus depósitos estão fechados ou não vai ter muita mudança. E, como eu sempre falo, tem um sanitarista amigo meu, Sérgio Murilo, que logo depois, no 2016, quando teve a epidemia de 2017, foi uma pergunta que ele fez que eu achei extremamente pertinente. Ele disse, o que foi que aprendemos com a epidemia? Porque em 2016, logo parecia que a gente não tinha aprendido nada. Porque todo mundo teve aquele problema de chikungunya, que chegou a quase 30% da população acometida, né? Que estava dengue junto, estava zika junto, com todo o problema de microcefalia, e hoje a gente vê que praticamente ninguém faz nada. Da mesma forma que estava em 2015, 2016, aconteceu agora. Tinha um estudo que eu tinha visto que tinha 20 prováveis arbovírus que poderiam entrar no Brasil. Isso é um estudo de 2012. Não estava ali zika e chikungunya.
Então, tem vários arbovírus que podem entrar aqui. Existem outros arbovírus que podem ser transmitidos também pelo Aedes. Tá? Então, onde é que o Aedes prolifera? A questão não é você, o vírus, entrar, é você tirar o Aedes da comunidade. Isaac, então porque a gente vai acabar com o Aedes? Não vai acabar. No entanto, você pode deixar ele em níveis tão baixos que não vai causar problema. Mas o problema é o fumacê que vocês não passam. O fumacê não vai resolver nada. Bota isso na cabeça de vocês. Tem fumacê. Não, tem muita muriçoca aqui, não passa fumacê. Não vai resolver. 4 dias depois vai estar na mesma situação ou até pior. E fumacê não é para resolver muriçoca. Tá? Fumacê é a última atitude que você faz para, no caso, se tiver tendo muito caso, que a gente fala, o coeficiente falou, com coeficiente alto, muitos casos naquela área, é que você vai entrar com o carro fumacê. Então, você tem que ter casos de dengue notificados, certo? De zika ou chikungunya notificados, suficiente para você entrar com o carro fumacê. Não é porque você tem muita muriçoca que você vai entrar com o carro fumacê. É um veneno que é letal para a gente também. Né? É muito complicado, entendeu? Você está colocando ali veneno naquela comunidade. Não é tão simples assim. Só quem tem problema respiratório que sabe o problema de um carro fumacê. Tá? Então, a minha rua, aí, muitas vezes manda a Câmara de Vereadores, manda ofício para a gente. Quem libera, pedindo o carro fumacê, quem libera um carro fumacê não é a gente. Quem libera o carro fumacê é a Secretaria Estadual de Saúde, o nível central da Secretaria Estadual de Saúde, dos dados que a gente informa semanalmente. Então, se nas 8 últimas semanas, ou então nas 4 últimas, que não tiverem a quantidade de casos que dê um coeficiente de 300, ou seja, o número de casos sobre a população ultrapassa 300, aquilo ali não vai vir um carro fumacê de jeito nenhum. Não é liberado, porque o risco que ele vai causar é muito maior do que a benesse. Tá? E não vai ser por causa da rua ter muriçoca que vai vir um carro fumacê. Muitas vezes uma muriçoca você resolve com sua fossa, que você não fechou direito, com a fossa que às vezes não botam aqueles canos saindo da fossa e ninguém vê aqueles canos. Se você botar uma sacola plástica ali, colocar ali, resolveu o seu problema. Tá? Áreas de mata vai ter, áreas que ficam próximas a riacho, que fica perto de esgoto, vai ter muriçoca e o carro fumacê não resolve isso. Tá? Até o Aedes, o que é que ele faz, o carro fumacê, em relação a Aedes? Ele tenta matar aqueles Aedes que estejam ali contaminados e fazendo picando as pessoas. Tá? Então, ele entra ali para poder matar aqueles Aedes. Mas 4, 5 dias depois, a mesma quantidade de Aedes que você não cuidou do seu depósito, que está na sua caixa aberta, vão estar ali de novo. E se tiver alguém contaminado, ele vai pegar nessa pessoa e vai ficar contaminado de novo. Então, não é um carro fumacê que vai resolver. O que vai resolver vai ser a participação popular mesmo, de fechar e vedar suas caixas d'água. Isso aí resolve. E a gente viu isso muito em 2015, final de 2015, 2016. Ruas inteiras que muitas pessoas ajudaram. Certo? Tinha ruas que as pessoas visitavam casa a casa, e às vezes a gente chegava com um celular para mim, Isaac, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. O que foi isso? A gente passou naquela rua lá semana passada, a gente vedou todos os depósitos, passamos essa semana, está todos abertos. Eu digo, para você ver como é o trabalho da gente, trabalho dia a dia. Um agente uma vez me falou, eita, Isaac, depois de 6 anos falando na casa da mulher, ela fechou a caixa d'água dela, comprou uma tampa. 6 anos depois. Eu digo, que bom, depois de 6 anos falando, ruim é que fosse nunca, mas pelo menos aconteceu alguma coisa, alguma mudança. Né? E isso é que eu digo, tem que ter mudança de consciência da população. Se não tiver, que os focos estão dentro das residências, eu digo a você que não vai haver mudança. A gente só vai esperar mais um vírus que chegue aí para ser transmitido pelo Aedes para ter uma nova epidemia. Mas se tiver mudança de comportamento, realmente isso aí a gente vai conseguir ver mudanças. Você falou a questão do fumacê, a gente falou anteriormente também a questão dos ovos. Quanto tempo do ovo virar larva e virar mosquito? Varia muito da questão tanto de entrar em contato com a água como a questão de temperatura. Ele pode demorar ali algumas horas, como ele também pode demorar aí 1 ano. Tá? Isso tem uma variação muito grande. Como eu falei, um ovo pode estar aí, passar até 1 hora ali naquela parede. Importante é você fazer a sua parte, né? Isaac, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, foi muito esclarecedor mais uma vez, todo o seu conhecimento. O espaço está aberto para as suas considerações finais. Eu, mais uma vez, quero agradecer imensamente por estar aqui e poder conversar sobre saúde. Né? Tanta entrevista é uma conversa sobre saúde e poder alertar todas as pessoas sobre isso, né? Que é o essencial. É para assustar mesmo, né, Isaac? Assustar e informar. A partir de informação, as pessoas podem até começar a mudar os hábitos. Muito bom. Eu
Eu agradeço a você mais uma vez o carinho da sua audiência. Quero lembrar, esse programa fica salvo lá na nossa página, tanto do Facebook como do YouTube, TV LW. Você pode acompanhar também a reprise aos domingos, às 11 horas da noite, ok? Agradecer a nossa equipe, Isaac Bezerra e o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, a direção geral de Lídio Maciel. Para você, uma excelente noite. Fique com Deus e até a semana que vem, se assim nos permitir.